será que pode ser as causas, a origem emocional dos vômitos durante a viagem? Talvez você saiba, talvez não, mas eu estou viajando agora com a minha família e acabamos de chegar aqui onde vamos passar um pouquinho os dias ali para retomar as energias, né? Como falam, o mar ele ajuda a restaurar um pouco a nossa vitalidade, o nosso corpo, mas isso é uma outra base, outros estudos aí da nova medicina germânica, que muitos profissionais que trabalham com isso acabam abordando também nesse contexto da água do mar. Mas o que eu ia contar de história é o contexto de que algumas pessoas acabam tendo um processo de mal-estar durante a viagem, passam mal, vomitam, aquele negócio de você vai viajar com criança e elas acabam passando mal. Nós levamos umas 5 horas de viagem até Curitiba, dormimos lá e depois viemos para cá, aqui para Floripa. 8 horas agora, então passamos um bom trecho aí de viagem. E as minhas filhas, principalmente a mais nova, né, na verdade, ela acabou no primeiro trecho até Curitiba passando mal. Ela acabou vomitando ali naquele momento do trecho. Aquele insight, né, talvez ao mesmo contexto que acontece comigo, pode acontecer com outras pessoas, outros profissionais, e pode também ter gente que vem buscar na clínica por causa desse processo, como já teve comigo. Já tiveram pacientes que vieram até a clínica para querer saber por que a criança vomita em toda a viagem, por que ela passa mal em toda a viagem. E aqui eu vou dar algumas informações. Então, perante, por exemplo, a minha filha, ela estava vivendo uma situação de contrariedade. Ela estava cansada ali naquele momento, estava incomodada naquele momento, e o vômito geralmente ele vem de um processo, nesse caso dela, e é o que eu geralmente encontro com as minhas filhas especificamente. Claro que existe a teoria do contexto, da parte do vestíbulo, né? Então, um contexto de mudanças de direção, rotações ali do carro, você vira para a direita, depois tem uma curva para a esquerda, esse negócio de ficar girando para um lado para o outro acaba bagunçando esse sistema vestibular e acaba dando um mal-estar, as náuseas. Mas também o que geralmente eu encontro é um contexto de estômago, geralmente na curvatura menor do estômago com relação a minhas filhas, pelo menos. No caso da minha filha menor, ela estava vivendo uma sensação de contrariedade com saudades da babá, da Tata que cuida dela, que geralmente fica com ela. Então ela já faz uns 10 dias longe da Tata e geralmente ela tinha uma convivência frequente com ela. E ela já estava querendo voltar para casa. Nós passamos alguns 3 dias ali na casa do meu sogro e da minha sogra para depois descer para Curitiba. E ali ela já estava tendo saudades da babá. Eu queria voltar para casa, eu quero ir para casa, eu quero voltar para minha casa porque eu quero ver a tia Adri, que é o nome dela. Então esse contexto de saudades vinculado a uma contrariedade, porque ela já estava irritada, cansada, incomodada de ficar no carro, e isso levou para ela um mal-estar estomacal. Mas, lembrando para quem estuda as leis biológicas, a origem emocional dos sintomas, que na curvatura menor do estômago, o vômito não acontece na fase de estresse, mas sim quando a gente sai do estresse. É uma crise epileptoide, então há uma fase de estresse. Quando eu saio do estresse, há uma vagotonia, e nesse pós-vagotonia há um pico, que é a epicrise, que desencadeia o vômito. Nesse caso, então, da minha filha, o que aconteceu? A minha esposa, percebendo que ela estava contrariada, estava incomodada com a situação, deduziu que pudesse ter essa relação, porque ela estava falando, eu quero voltar para casa, você quer voltar para casa porque você está com saudade da tia Adri? Sim. Então minha filha falou que sim, ela estava com saudade daquilo. Quando ela pôde expressar isso, a gente pôde dialogar com ela, falar para ela que tudo bem, a gente vai viver alguns momentos bons aqui, depois a gente vai voltar para casa e a tia Adri vai estar lá em casa e vai ficar tudo bem, que a gente vai ver ela de novo, vai ficar tudo bem, porque a criança às vezes não tem essa compreensão. E aí, quando ela sai dessa contrariedade, porque há o diálogo, há a conversa, ela entra na fase de resolução. Então não é uma coisa que ela tem corriqueiro, toda viagem ela tem vômito, não. Era nesse momento específico que ela estava contrariada, e quando foi expressada essa informação, ela vomitou. E aí a gente faz toda aquela limpeza no carro, né? Para quem tem filho sabe como é isso. Faz todo aquele processo e ela volta ao normal, feliz da vida, tranquila.
e sai do processo. Então, que geralmente o vômito da curvatura menor do estômago, segundo Luiz Felipe Spinoza, ele fala que o vômito da curvatura menor é um vômito que eu jogo para fora e depois relaxo, estou bem e estou sossegado, pronto para outra. Já o vômito relacionado à curvatura maior do estômago, que é um tecido mais endodérmico, tem um processo de passar mal, vomitar e ainda continuar nauseado, incomodado por um tempo. É um processo diferente, as duas em crise epileptóide, também o vômito. Mas na curvatura menor, geralmente depois do vômito, volta à normalidade, fica tudo bem. Então essa é a diferenciação. Mas isso não foi a primeira vez, eu já tive com a minha primeira filha também, momentos onde nós viemos para a praia depois de muito tempo de viagem, naquela época sem ar-condicionado no carro, calor muito intenso no carro, e ela suando, irritada, contrariada de ficar presa naquela cadeirinha por tanto tempo. Chegou uma hora que ela teve um mal-estar, o vômito. Então esse acontecimento que pode acontecer, e por mais que a gente trabalhe com essa área das leis biológicas, a gente pode entender que o porquê da situação, não quer dizer que a gente vai evitar que ela tenha o vômito, porque aquele momento é um momento de estresse para ela, incômodo, como para nós dentro do carro, de passar 8, 10 horas dentro do carro e trânsito, engarrafamento, o carro não anda, né? Você também está irritado, contrariado com a situação, mas a criança é mais suscetível nesse padrão e acaba, nesse caso, desencadeando essa alteração, esse sintoma, no caso delas ali, com relação a essa contrariedade. Eu já tive pacientes também com um contexto onde apresentavam um incômodo de ficar presos na cadeirinha. Esse ficar preso, então não precisava nem viajar muito longe, já de andar na cidade, ela ficava contrariada de sentir presa. Então tinha um conflito associado à curvatura menor do estômago junto com o conflito motor. O conflito motor é que pega parte de inervação muscular, e esse conflito da parte motora que vai até os músculos, que eu me sinto que eu não posso sair desse lugar, me sinto preso a esse lugar, gerava para ela uma sensação de angústia, incômodo, essa contrariedade, irritabilidade, brigava, o pai socava na cadeirinha. Daí a gente entende porque que às vezes alguns pais não querem nem colocar na cadeirinha para não ter brigas, né? Mas sabe que é bem perigoso, então é necessário colocar na cadeirinha, mas naquele caso a criança não conseguia ficava contrariada e desencadeava o vômito para ela. Então a gente teve que trabalhar sobre as contrariedades, sentir presa, de onde veio essa sensação. Pode ter sido de alguma situação dentro do carro, que ela ficou contrariada, de sentir presa em algum momento anterior, porque lembra os 5 sentidos, né? Quando o cérebro relembra aquela situação de sentir presa, ela reativa a lembrança de uma situação anterior, que estar presa foi perigoso. Então ela gerava irritabilidade por essa lembrança de um momento anterior. Então o fato era buscar aonde que ela tinha se sentido presa. Será que no carro, que ela ficou presa, foi forçada a ficar presa e foi ruim, brigaram com ela, ou ela teve uma grande viagem que ficar presa foi incômodo para ela, ou uma situação que não necessariamente tenha sido com o carro sim, mas com relação, às vezes ficou presa na hora do parto e não conseguia sair, então tinha essa relação de estar presa, um conflito motor, né, naquele momento, ou foi segura em uma cirurgia, por exemplo, seguraram ela e ela não podia se mexer para colocar a agulha da anestesia, ela não podia se mexer para fazer algum procedimento médico, uma vacina, um soro, algum processo de se sentir segura para arrumar os dentes. Então essa sensação de se sentir presa, cada vez que ela tem que ficar presa de novo, por exemplo, na cadeirinha, nesse caso, é angustiante para ela, fica contrariada, irritada e gera, então se no caso dela tem essa percepção de contrariedade indigesta, mal-estar no estômago, vai desencadear o vômito, a náusea, o mal-estar nessa região especificamente. Então são várias situações, pode vir do transgeracional, essa sensação de se sentir preso, com relação a outros familiares que realmente foram presos, presídio mesmo, ou na descendência, alguém que veio, por exemplo, um judeu que foi preso num campo de extermínio e conseguiu fugir, alguma situação de se sentir preso mesmo, de se sentir segurado em algum momento que foi perigoso, apanhou, foi espancado. É sempre uma sensação, então, de sentir preso. Então, é uma outra possibilidade que aconteceu com o meu paciente. A base do estômago é contrariedade indigesta, uma raiva indigesta, que desencadeia uma fragilidade na curvatura menor do estômago. Pode ser a curvatura menor? Pode também, pode ter algo que não foi bem digerido, e pode acontecer, como já aconteceu com pacientes, que eu estava viajando em um certo momento lá, com 3 anos de idade, e o meu irmão mais velho brigava comigo, me xingava, e me incomodava muito no carro. Então o carro me relembra a situação de estresse. Então cada vez que eu vivo aquela situação de novo, eu vou pro carro de novo, eu fico contrariado,
porque me lembra as situações que eu vivia com o meu irmão, ou com meus pais. Eu tava lá no carro lá atrás e meus pais na frente discutindo, brigando, e eu como criança ficava amedrontada, mas contrariada com aquela situação, não digeria aquela situação que estava acontecendo, não entendia por que minha mãe estavam brigando, então estar dentro do carro não era confortável, eu ficava contrariado, e isso poderia gerar, nesse caso, a sensação, então, de mal-estar no estômago cada vez que eu vou pro carro de novo. Principalmente se, por exemplo, eu fiz uma viagem de 1 hora, e a viagem tinha 2 horas, mas depois de 1 hora aconteceu essa contrariedade, essa briga, discussão dos meus pais, ou meu irmão começou a me incomodar nesse ponto específico. E aí cria a percepção de que cada vez que eu vou viajar, depois de 1 hora de viagem, meu cérebro entende, o perigo vai acontecer de novo. Ele liga alerta pelo tempo que aconteceu o processo. E aí, depois de 1 hora, eu posso ter um mal-estar. Não aconteceu de novo. Eu fiquei no alerta, mas aquilo não repetiu. E esse não repetiu, eu relaxo. Lembro que o vômito vem, né? Crise epileptóide, depois que eu saio do estresse. Então, passou 1 hora, não deu problema, eu relaxo aquela situação. Pode ser para uma criança que possa ter passado por um perigo no carro de um acidente, por exemplo, onde teve uma viagem, depois de 3 horas de viagem acontece o acidente, depois de 20 minutos de viagem acontece o acidente. Então, cada vez que eu volto àquele pico daquele horário, meu cérebro reativa o alerta e pode desencadear um mal-estar dentro do carro, me sentir incomodado dentro do carro. Então depende tudo da releitura e como a pessoa percebeu a situação que aconteceu. Se percebeu numa raiva indigesta, numa contrariedade indigesta, é ali no estômago que vai estar afetado. Se percebeu de outra forma, pode dar uma dor de cabeça, pode dar um zumbido no ouvido, pode dar algum outro sintoma. Mas o mal-estar de criança você pode analisar com relação a viagem anterior que aconteceu, por exemplo, se a criança nunca teve vômito e agora nessa viagem desse final de ano aconteceu o vômito, eu posso primeiro pensar o que está acontecendo agora que ela está contrariada, o que pode ter acontecido na viagem anterior que ela ficou incomodada naquele prazo de tempo ali que aconteceu o mal-estar dela, para entender o que estava incomodando. Se a criança pode falar, se ela conversa já, pode então perguntar para ela o que está acontecendo, por que você está incomodada, tem alguma coisa que está te irritando aqui dentro do carro, meu irmão, porque isso, porque aquilo, porque eu tô com saudade, eu não queria estar viajando, me sinto, tá apertando o cinto. Então dentro do possível a gente pode dialogar e explicar os porquês que aquilo está acontecendo da forma que está acontecendo. Se a gente pode aliviar, a gente pode aliviar dentro do possível. Mas, se não, às vezes é necessário estar dentro da cadeirinha, é necessário fazer algumas coisas, e aí a gente pondera dentro do possível nesse momento. Mas, analisando essas opções, são algumas formas de olhar sobre o contexto do vômito durante a viagem. É só isso? Não, né? Tem várias outras possibilidades, mas essas são as possibilidades que eu vejo às vezes na minha prática, que eu já vivi com as minhas filhas. Tem outros exemplos de outros pacientes, mas fica aí essas dicas, esses exemplos que eu acho que já pode te ajudar. Se foi interessante, se linkou com alguma coisa que você já ouviu, lembrando que pode ter o estômago, pode ter o contexto do sistema vestibular do ouvido, que pode dar essa disfunção também, né? Mas nesse contexto do estômago, se fez sentido para você, curte aí, compartilha, para que outras pessoas também que querem saber sobre a origem emocional dos sintomas possam compreender essa relação e sair dos seus incômodos. Tchau!